caros alunos e alunas. Aqui quem fala com vocês é o professor Jonas, professor de língua portuguesa. Vamos iniciar a nossa aula aqui para a turma do 9º ano do ensino fundamental. Primeiramente, vamos ver aqui a habilidade que vamos trabalhar. Vejam comigo, identificar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação ou não de sua forma gráfica de origem, avaliando a pertinência ou não de seu uso. Então, é a partir dessa habilidade que vamos trabalhar. O tema da nossa aula, portanto, vejam, empréstimos, os estrangeirismos. Esse assunto, esse conteúdo, ele está dentro dos chamados processos de formação de palavras. Provavelmente vocês já conhecem, vocês já sabem do que se trata. Nós podemos citar, por exemplo, o processo da derivação, o processo da composição. E aí, entre esses processos, vamos nos deparar com os empréstimos, com os estrangeirismos. Vocês vão notar que se trata de algo bastante simples, que já faz parte do nosso cotidiano, das nossas interações, das nossas conversas, seja com os amigos, seja com a família, com os colegas, enfim, trata-se de algo que está bastante presente no nosso dia a dia, nas nossas interações. Vejam aqui, para a gente iniciar, algumas palavras que provavelmente vocês já usaram em algum momento. A primeira palavra ali, delivery, a segunda, download, e essa terceira aqui, bastante conhecida de todos, né, a palavra selfie. E essa quarta palavra que tem aparecido nos últimos dias nos noticiários por conta desse problema da pandemia, a palavra lockdown. Então são palavras que estão no nosso cotidiano e vocês devem saber que originalmente elas não fazem parte da nossa língua portuguesa. São palavras que se incorporaram à nossa fala, às nossas interações, né? Quem aí nunca pediu uma pizza para uma pizzaria, uma lanchonete, enfim, e usou o serviço de delivery? É ou não é? Vamos ver então o conceito desse conteúdo, os estrangeirismos. Acompanhem comigo. Os estrangeirismos são palavras, construções e expressões de outras línguas que nos chegam por empréstimo, vejam, incorporadas ao idioma por meio do contato estabelecido entre diferentes povos e culturas. Então, isso são os estrangeirismos. Tem a ver com palavras, com construções e expressões que chegam até nós e fazem parte de outro idioma, originalmente são de outros idiomas. Mais um pouquinho aqui, ó. Em alguns casos, são utilizados tal qual se apresentam em seus países de origem, sem alteração de pronúncia ou ortografia. É o caso da palavra bastante conhecida de todos, a palavra shopping center. E em outros, são utilizados com adaptação fonológica e ortográfica, como é o caso da palavra futebol e da palavra garçom. São alguns exemplos para a gente perceber esse conceito. Os estrangeirismos, portanto, repetindo, são palavras que se incorporam à nossa língua. Algumas delas mantêm as suas características fonológicas, ortográficas, outras sofrem alteração. E nessa alteração, elas se adaptam às normas, às regras da nossa língua portuguesa. Elas vão flexionar, né, de acordo com as regras da nossa língua portuguesa. Vejam aqui alguns exemplos de palavras que a gente pode caracterizar como estrangeirismos. Eu coloquei aqui vários exemplos, provavelmente boa parte delas são usadas no nosso cotidiano. Você que me assiste provavelmente usa no seu cotidiano. Vejam aí, as palavras airbag, shopping center, e-mail, flash, paparazzi, smoking, slide, outdoor, ou outdoor, como alguns chamam, né? Jazz, rock, funk, marketing, stand-by, chip, overdose, replay, videogame, piercing, rush, check-up, blush, fashion. São exemplos de palavras que nós caracterizamos, que nós classificamos, né, melhor dizendo, como estrangeirismos. Mais alguns exemplos aqui. Essas são exemplos, tem lá naquelas primeiras palavras, mas aqui para especificar palavras sem alteração na pronúncia. Notem, a palavra jeans, a palavra show, shopping center, pizza e tour.
Esses são casos de palavras que não sofrem nem alteração na pronúncia, né? Esses outros casos aqui são casos de palavras que a gente diz que foram aportuguesadas. Notem o esqueminha que eu fiz aqui, essa tabela. Aqui as palavras originais, né? Aqui o idioma, seu idioma de origem, e aqui a sua forma aportuguesada. Observem a primeira palavra ali, balé, é uma palavra de origem francesa. A segunda, basquete, que tem origem inglesa, assim como a palavra drink, a palavra futebol. Você sabia dessa? Que futebol é uma palavra originalmente de origem inglesa, né? A palavra whisky e a palavra bouquet. Bouquet é de origem francesa. Muitas das nossas palavras, acredito que uma boa parte delas é de origem inglesa. Não quer dizer que não exista palavras de outras origens, né? Italiana, francesa, espanhola, etc., né? São várias situações. Então, esses são alguns casos, alguns exemplos de palavras que nós podemos caracterizar como fazendo parte dos estrangeirismos. Agora, uma pergunta interessante para a gente pensar é por que isso acontece? Por que a gente tem essas situações de estrangeirismos na nossa língua portuguesa? Existem algumas formas da gente explicar isso. Aqui nós temos algumas situações. O avanço tecnológico, a crescente globalização, a aproximação com falantes de outros idiomas, o processo de assimilação cultural natural. É importante a gente saber que a língua, a nossa língua, a língua portuguesa, as outras línguas, trata-se de algo que nós dizemos que é dinâmico, que é algo vivo. A língua é viva, ela é suscetível a mudanças, a transformações, a adaptações. Não se trata de algo acabado, de algo imutável, né? A nossa língua é dinâmica. Então, esses fatores, o avanço tecnológico e os demais aqui presentes, eles influenciam, né, na presença, na incorporação dessas palavras. Diversas palavras que surgiram nos últimos anos são decorrentes dessa influência tecnológica, por exemplo, das redes sociais. Quem aí nunca usou a palavra como, por exemplo, online, stories, eu preciso fazer um check-up, etc. Então, são palavras que estão aí presentes e que contribuem muito para as nossas interações, para as nossas conversas, os nossos diálogos, para a nossa comunicação. O público jovem mesmo é um público que adere com bastante flexibilidade, né? Com bastante facilidade. A juventude usa essas palavras, adere a essas palavras. Eu convido, inclusive, você a pensar, a refletir um pouco dessas palavras que você usa. Naturalmente, às vezes a gente nem se dá conta, né? Que essas palavras, na verdade, elas têm uma origem estrangeira. Vamos observar aqui alguns exemplos para a gente perceber como os estrangeirismos aparecem no texto. Vejam essa tirinha, como ela é interessante e tem até uma dose de humor nela, do Caco Galhardo. Vejam ali, tem um diálogo, né, de um personagem com alguém ao telefone. O personagem fala, por favor, faz a entrega, e aí ele responde, ali na segunda tirinha, como no segundo quadrinho, ele responde não. E notem que ele responde de uma forma assim, bastante contundente, ele é bastante enfático, e ele está até um pouco assim, parece chateado, né, quando ele diz o não. Mas no terceiro quadrinho, vejam a resposta dele, só delivery. E ele usa aqui um estrangeirismo. E observem como ele responde com uma certa satisfação, né? E é interessante notar que, primeiro, quando se pergunta se ele faz entrega, a resposta dele é não. E você deve saber que quando a gente usa essa palavra delivery, é justamente nesse sentido, né? De um serviço de entrega, enfim. Mas ele responde ali com satisfação que não faz entrega, só faz delivery. Então, o autor aqui, ele faz uma espécie de crítica aos excessos do estrangeirismo, do uso de estrangeirismo, porque justamente há uma certa discussão, um certo debate sobre até que ponto é pertinente a gente usar os estrangeirismos nos nossos diálogos, nas nossas construções, porque de fato pode parecer que em alguns momentos o uso se torna excessivo e aí cria um ar de pedantismo às vezes nos diálogos, né? Não que isso seja errado, é importante saber que não é errado você usar os estrangeirismos nas suas construções. Vamos ver mais um exemplo aqui, também do mesmo gênero textual
textual, a tirinha, como no exemplo anterior, também tem uma dose de humor nessa construção. A Aline está visitando um serial killer, um dos personagens fala. O outro diz, vamos ligar para a polícia. No segundo quadrinho, vejam, tem um serial killer no meu prédio. O rapaz aqui, o personagem, fala ao telefone com alguém e a pessoa do telefone responde, o certo é assassino em série. Vejam o que ele diz no terceiro quadrinho da tirinha, mais um professor de português que virou policial. E aí a pessoa lá do telefone diz, né, anglicista. Notem que aqui nós temos essa expressão, essa palavra, que também nós podemos classificá-la como estrangeirismo. A temática da tirinha também nos leva a fazer essa reflexão do uso dos estrangeirismos, até que ponto eles podem se caracterizar como um exagero ou não neste caso, né? Então a tirinha nos ajuda a pensar nesse sentido. A dose de humor ali é quando coloca um professor de português na história. Então tá aqui mais um exemplo de como os estrangeirismos acontecem, eles se manifestam nos nossos textos. Vamos ver aqui mais um exemplo, agora no gênero textual notícia. Eu trouxe aqui para vocês um último exemplo de uma notícia relativamente recente. Acompanhem comigo. O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira, 4, o lançamento de um bot como medida de combate às fake news envolvendo a Covid-19, criado pela Rede Internacional de Verificação de Fatos do Instituto Poynter. O robô ajuda a checar informações que circulam no mensageiro com uma rede de consulta via chat. Usuários têm acesso a verificadores de fatos independentes, capazes de checar o potencial informativo de um conteúdo, classificando-o por marcadores como falso ou enganoso. Notem aqui algumas expressões que estão dentro desse conteúdo que estamos trabalhando. A próprio WhatsApp, né? Aqui nós temos essa palavrinha, me perdoem se eu estiver pronunciando errado, bot, fake news, que é uma palavra que está aí bastante usada, e tem uma outra aqui, vejam, quando a gente diz aqui, né, via chat, então aparece com muita frequência nos noticiários, nos nossos diálogos, nas interações nas redes sociais, enfim, estão aí presentes na nossa língua, incorporados às nossas interações das mais diversas formas. Para finalizar, quero deixar aqui como sugestão a leitura da crônica Palavras Emprestadas, que é do autor Ivan Ângelo. O Ivan Ângelo, nessa crônica, ele nos permite fazer uma reflexão bastante interessante, a crônica, uma reflexão sobre o uso dos estrangeirismos. Ele, inclusive, diz, por exemplo, que não se trata, os estrangeirismos não dizem respeito a um empobrecimento da língua, mas são sinal de enriquecimento, né? Eles enriquecem a língua, na verdade. E nessa crônica ele vai fazer diversas colocações que nos permitem pensar até que ponto pode parecer um exagero o uso dos estrangeirismos, se isso descaracteriza a língua portuguesa, que nós estamos fazendo algo errado, né? Então, essa crônica nos permite pensar esses diversos aspectos, né? Convido você a ler e a refletir um pouco a partir desse texto. Então, esse é o nosso conteúdo sobre estrangeirismos. Espero ter ajudado de alguma forma você a compreender melhor do que se trata. É importante lembrar também que todos precisamos ficar em casa para que possamos passar por essa fase, por esse momento de pandemia de forma segura. Então, fique com os seus, permaneça na sua casa. Se for precisar sair, use máscara. O importante é todos nós nos cuidarmos para que possamos um dia voltar o quanto antes, né, para a nossa sala de aula. Um abraço a todos.